Babô, Mojuba a todos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Só com um detalhezinho. Vocês aí ao fundo ouvem um barulhozinho de carro, de ônibus. Não se assustem não, tá? É porque nós estamos aqui na Casa África Brasil, na rua Norma Perrutini Gianotti, 569, lembrei, 569, tá? Aqui na Barra Funda, ao lado da quadra do Camisa Verde e Branco, ok? E hoje, turma, é uma satisfação muito grande, porque eu trago uma pessoa da qual eu sou fã. Ele é jornalista, ensaísta, dramaturgo, diretor, produtor, ator, um griot dos nossos tempos, né? Eu falo sobre ele com alguns colegas, eu trato como um griot contemporâneo. Esse homem, essa personalidade, está aqui ao meu lado, nosso grande mestre, Oswaldo Faustino. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por essa apresentação chique, né? Me senti mesmo. Estou aqui, quase não caibo na poltrona de tão inflado que fiquei. Mas é um prazer, eu fiquei impressionado, cheguei aqui, vi esse espaço, não acreditei. Falei, nossa, como a gente pode passar pela frente e nunca olhar do lado e ver que existe uma maravilha dessa, de um espaço desse dedicado ao nosso povo, às nossas crenças, né? Nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, né? Isso é muito importante. E um espaço muito bem cuidado, né? Muito bem distribuído, né? E muito bem concebido, né? Não é aquela coisa escondidinha, toda, né? Não, um lugar para se visitar, né? Um lugar que cativa. Amei. Cheguei aqui e estou impressionado com tudo que estão vendo. Um lugar para vir tomar um café, uma água, comprar um obi, um orobô, comprar umas roupas. Inclusive, essas camisas, algumas pessoas me perguntam aonde eu compro essas camisas aqui. É aqui na Casa África Brasil. Tá? Casa África Brasil, melhor dizendo, tá? É aqui que eu tenho me vestido. É aqui que eu tenho contribuído para que a loja fique mais charmosa e conhecida. Mas, mestre, conta uma historinha para nós. Uma historinha? Ah, vamos contar uma historinha rápida. Vamos contar uma história sobre um velho que falava com os animais. Era um velho que morava numa aldeia lá no Congo, e ele falava com os animais. E ele falava com os animais na língua dos animais. E ele encantava o seu neto e e o neto dizia, vovô, me ensina a falar com os bichos, me ensina a fazer o que você faz. E você conhece todas as plantas que curam, você conhece todas as formas de fazer os animais serem felizes, serem saudáveis. E você conversa com eles na língua deles, eu queria conversar na língua deles. E o avô ficou encantado de saber que o neto tinha esse desejo de seguir esse caminho dele, né? E ficou muito feliz, ensinou tudo. Só que o menino, com o passar do tempo, ele usava essa língua não para falar com os animais, mas para imitar os animais, para pôr medo na aldeia. E foi desta forma que esse menino se tornou poderoso, porque ele dizia que ele era capaz de destruir os outros só ordenando para os animais. E o dia que o avô fez isso, o dia que o avô viu isso, descobriu isso, disse para ele, cá te espero, meu neto, cá te espero. E um dia ele acordou e escutou o ruído de uma manada de elefantes. Logo ele, que estava sendo
cotado para ser o rei da aldeia. Escutou uma manada de elefantes. Ele se desesperou e começou a gritar pelo avô: vovô, vovô, vem me ajudar. E o avô saiu e falou: te ajudar como? Você não fala com os elefantes, não fala com os animais? Diga para os elefantes irem embora. E o que aconteceu? Ele disse: vovô, eu vou ser sincero, eu não falo nada, vovô, eu só imito. Esse menino era muito parecido com muita gente que a gente conhece. Ele só imita, não tem poderes nenhum, não tem desejos de ajudar ninguém. E o avô foi até o centro da aldeia e levantou os braços. Quando ele abaixou, silêncio total. O menino falou: vovô, como você é poderoso, só de levantar os braços você já fez a manada de elefantes parar, né? Nesse instante, escutou-se uma grande gargalhada e um monte de vozes dizendo: tá, cá te espero, cá te espero. Na verdade, o avô tinha ensinado a aldeia toda. E era a aldeia que estava imitando. Os mesmos que ele enganava passaram a enganá-lo. O mais importante é entender o seguinte: o moral dessa história, que é uma história que eu conto muito em escola para as crianças, é exatamente esse, né? Desde que se aprendeu a palavra Ubuntu, desde que se aprendeu que nós somos, porque todos são, né? Não existe o eu, ninguém pode tirar proveito e querer enganar os outros. Quem engana os outros, engana a si próprio. Essa é uma historinha que eu conto sempre para a criançada. Claro que tive que resumir pelo nosso tempo, né? Uma história bonita que me trouxe algumas recordações. Eu não consegui conter a emoção, mas vamos lá. Mestre, uma das, se eu não me engano, últimas obras que o senhor criou foi A Luz... A Luz de Luiz? De Luiz. Então, Luz de Luiz todas as coisas que acontecem na minha vida tem uma historinha, né? Rápida a historinha. Um dia, um jovem liga para mim, o Max, e diz assim: Faustino, eu estou fazendo um projeto chamado Memorial Luiz Gama. Oh, que interessante. Sim, é um projeto que tem várias partes, não sei o quê, e eu quero que você escreva o catálogo deste memorial. É uma exposição e tudo referente a Luiz Gama. Eu falei: que interessante, faço sim. Fui pesquisar Luiz Gama, há uma série de biografias maravilhosas, entre elas o trabalho grandioso da Lígia Ferreira, né? Que trabalhou em cima de cartas de Luiz Gama, né? Muito, muito legal. E eu fiz esse trabalho. Dali a pouco, Gabriela Rabelo escreveu uma peça sobre Luiz Gama. Me convidou para assistir a leitura. Depois, alguém me falou de novo, pediu alguma coisa sobre Luiz Gama, Luiz Gama, Luiz Gama. E um dia me liga o Zito, né, o doutor Zito, Marco Antônio Zito Alvarenga, e me diz assim: olha, no Conselho da Comunidade Negra, criamos o prêmio Luiz Gama. E vamos dar algumas pessoas, e você é uma delas. Eu fiquei: nossa, que interessante. E no dia de receber o prêmio, eram 14 pessoas, quando chegou a minha vez, contei essa historinha, e disse assim: olha, eu tenho certeza que esse seu Luiz Gama está querendo alguma coisa de mim. Eu não sei o quê. Né? Tá me namorando. Mas eu quero dizer já, na frente de todos vocês são todos testemunhas de que eu estou à disposição. Né? O que ele precisar de mim, ele me diga que eu vou fazer. Né? E o que aconteceu? Naquele dia eu comecei a produzir um livro, não mais uma biografia do Luiz Gama, um livro voltado para jovens, em que jovens do século XXI, 6 pessoas, 3 meninas e 3 rapazes, acabam se encontrando com o espectro do Luiz Gama
numa noite de blackout na cidade de São Paulo, né? E esse espectro, tá tudo escuro, e eles estavam indo para um evento de hip hop na Praça Roosevelt, e aí vê aquela luz, e aí o Luiz Gama diz para eles assim, olha, todas as noites eu atravesso aqueles portões de ferro do Cemitério da Consolação e percorro as ruas dessa cidade à procura das minhas pegadas, e cada dia elas estão mais apagadas. Então eu vou viajar pela minha história para descobrir aonde aconteceu esse descaminho. E os meninos falam, mas seu Luiz, se o senhor vai embora, a gente vai ficar aqui na escuridão, né? A gente pode ir junto? Claro, então vamos. E eles vão viajar pela história do Luiz Gama. É um livro, é um romance juvenil que tem conquistado um bocado de gente. Mestre, bom, esse é um livro que eu recomendo, é um livro bastante interessante, é um livro que realmente dá luz, né? A história de Luiz Gama, que muitos jovens ainda não conhecem. Recomendo, comprem e leiam, vocês não se arrependerão. Conta um pouco, mestre, da sua trajetória. Então, Mário, a gente é velhinho, né? Estou com 67 anos. Eu sou uma pessoa... Eu nasci numa cidade aqui próxima, em Mairinque, né? E desde muito pequeno já estou aqui na cidade de São Paulo. E tive a felicidade de, nos anos 70, eu frequentava um salão de baile ali na Avenida São João, Coimbra, né? Onde muitos dos nossos dançavam. E ali no Coimbra eu fui conhecendo um grupo, um pessoalzinho que era universitário, que discutia as questões raciais e que pedia lá para usar o espaço do salão de baile para ensaiar uma peça de teatro. Na época eles estavam ensaiando Chico Rei, e aí se discutia muito e tal. E eu, adolescente, ficava colado neles. Esse grupo acaba ali em 78, já no final, fazendo a grande manifestação da escadaria do Municipal, né? Aquela manifestação que talvez os mais jovens na época fôssemos eu e o Hamilton Cardoso, porque nós dois fomos os caras que subimos nas colunas do Teatro Municipal para amarrar as faixas daquela manifestação. Essa foi é correto dizer que essa manifestação na escadaria seria o início do movimento negro unificado? Ele foi vamos dizer que ele foi a institucionalização do movimento do MNU. Mas antes, o que aconteceu ali? Foi uma noite esplendorosa, foi julho de 1978, escolheram a escadaria do Municipal por conta daqueles grupos que dançavam o soul ali, né? Certo. Nelson Triunfo, aquela gente, e sexta-feira, né? Então o movimento, a comunidade passava por ali, que era aquele vai e vem do viaduto do chá. Então escolheram aquele dia e aquele espaço para isso. Mas quando se soube que estava tudo organizadinho, uma pessoa acionou o Abdias, lá no Rio de Janeiro. Então veio o Abdias e tinha todas as tendências. Foi muito bom, foi uma noite maravilhosa. No dia seguinte daquela manifestação, e tem que lembrar que estávamos em plena ditadura, no dia seguinte daquela manifestação, nós estávamos nos porões de uma instituição chamada CACAB, discutindo os rumos daquilo. E você tinha uma frente mesmo, todas as tendências. Para você entender o que aconteceu lá, você tinha a sugestão de ir para a luta armada, uma guerrilha negra, a criação de um banco para a comunidade negra. Ou seja, você tinha os extremos. Os extremos e todas as propostas intermediárias. Era uma grande noite. Tanto que ali nasceu o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Acontece que a cúpula desse movimento
se reúne e começa a entender que não era possível ser uma coisa tão ampla. Então, o Núcleo Negro Socialista se reuniu e se pensou, então, um movimento negro unificado, que é o MNU, que está aí há 41 anos, né? É uma maravilha. Eu acabei não participando do MNU, mas estou em todas as atividades que se refiram ao nosso povo, né? Legal. Mestre, qual a importância, eu não sei se o senhor viveu, mas o senhor deve conhecer, qual a importância do aristocrata? O aristocrata. Olha, durante muito tempo, a gente não era muito de frequentar o aristocrata, né? Porque eu frequentava o Coimbra. E o Coimbra era gente, né? Era meu povo. Era o lado mais humilde. O lado mais humilde. Era um lado legal também. Era o lado onde, eu me lembro, era um espaço pequeno. Talvez o salão de baile não era o tamanho desta loja. Era uma coisa pequena. As paredes suavam, né? O nosso suor subia como vapor e descia pelas paredes. A gente frequentava aquela coisa humilde. O pessoal do Ari já se pensava como classe média negra, né? Eram profissionais liberais, eram empresários, né? E tinha mesmo uma certa, vamos chamar de setorização da nossa comunidade. Então eu não frequentei quando jovem. Aí eu fui editor de cultura do Diário Popular, que era ali na Major Quedinho, e um dia entrou uma pessoa chamada José Luiz. E o José Luiz dizia assim: eu vim aqui porque eu vejo que você é um editor, você faz um trabalho muito bom para a nossa comunidade neste jornal, né? E eu quero te perguntar, por que você nunca foi ao aristocrata? Aí eu disse, me desculpa, eu nunca fui porque não me convidaram. Né? Falar o quê? Eu ia dizer que eu achava que os caras não iam me aceitar por eu não fazer parte daquela casta, né? E aí eu fui e me apaixonei. O Zé Luiz, que hoje não está mais aí com a gente, me arrastou, me levou para o clube de campo, na época ainda tinha o clube de campo, me levou para o clube aqui no centro, e aí eu comecei a entender que eu podia circular assim também naquele grupo. Nós não éramos inimigos, muito pelo contrário, tínhamos todos os mesmos objetivos, só não pensávamos na mesma forma de organização. No fundo a ideia convergia, né? Ali convergia. Hoje eu vejo o Ari, agora, com a sua sede lá Lá em São Judas, né? São Judas, isso, perto da igreja de São Judas, uma sede própria, que, assim como era a sede própria o Clube de Campo, que depois foi invadido e tudo mais, eu acho que ele é o remanescente da história dos nossos clubes sociais. Tem que levar em consideração que em todo o interior paulista havia clubes sociais nossos, né? Eu mesmo saía daqui, ia dançar em Piracicaba no 3 de maio. Saía daqui, ia no Zé do Patrocínio, em Rio Claro. Ia outro José do Patrocínio, em Campinas. Ia no 28 de setembro de Jundiaí. Haviam trocas, né? Os clubes sempre faziam convescote, competições de esportiva. E esses clubes, eu fiz, entre os livros que eu escrevi a biografia do Ney Lopes, o compositor e escritor Ney Lopes. O Ney me fala de um clube pau-ferro, lá no Rio de Janeiro, enfim, lá no espaço dele lá, Irajá, o Clube Pau-Ferro. E ele diz assim, o Clube Pau-Ferro era o nosso ponto de socialização, né? Dali saíram N casamentos, dali saíram N universitários, ele mesmo se formou em Direito. Esses clubes sociais, eles são muito mais do que dança, né?
São espaços de resistência. Espaços de resistência. Hoje, eu tenho visto, fui informado inclusive por uma jovem que me pediu informações sobre alguns clubes sociais. Estou vendo que grandes militantes do momento, como Emicida, por exemplo, estão muito interessados entre a história dos nossos clubes sociais. Porque, queira ou não, mesmo aqueles que eram só de baile, tirando a Associação Cultural do Negro, que era mais chique, mais intelectualizada, os demais, através do baile, foram aprendendo a forjar nossa personalidade. Clubes sociais, escolas de samba e terreiros são a raiz da nossa ancestralidade. Exatamente. Né? Não tem outro caminho. Né? E falando um pouco ainda, insistindo um pouco ainda na questão do Ari, né? Do aristocrata, ele foi daquilo que eu sei, ele foi um movimento, quase que um movimento revolucionário, porque os negros não podiam participar, não podiam entrar nas piscinas, não podiam participar dos clubes. É verdade. Né? Dos clubes que existiam. Né? Na época, inclusive, era estatutário. Né? Você até pode ser sócio, mas não pode usar a piscina. Tem até um documentário. E nem namorar nossas filhas. Tem até um documentário que diz, né, que como os jogadores do Corinthians não podiam utilizar a piscina do clube, aí houve um movimento, né? E aí falaram, não, vamos criar um clube então de campo, vamos criar um clube para os negros. Você conhece essa história? É bem isso. Olha, a gente tem que entender, mesmo, porque as pessoas se incomodam muito, as pessoas não negras se incomodam muito com as nossas organizações, né? Porque quando você fala dos bailes black, quando você fala de como é que a gente se reúne, a gente é bom de fazer festa, isso, né? Festa a gente faz muito bem, mas hoje também a gente ocupa bem as universidades em alto nível. Uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos anos foi justamente a política de cotas, né? Que hoje nós temos a condição de contarmos a nossa história. Ninguém mais conta por nós, né? Pois é, a gente adquiriu voz, né? Até então, a gente era objeto de estudo. Hoje, nós nos estudamos e contamos coisas. Estamos fazendo as universidades mais universais, porque, de repente, alguns temas ainda não se discutiam, né? Mas, voltando para o Ari, o Ari, a grande importância, você fala da piscina, a piscina foi importantíssimo, você ter um clube de campo com piscina e tudo mais, reunir as famílias negras, então não tinha mais essa coisa de que, não existe a família negra, o negro não gosta do negro, aquelas coisas todas. Isso numa visão de classe média. A gente tem que lembrar que, em termos de lazer, nós sempre fomos muito bons nisso, tivemos muita forma de nos encontrar. Os tais clubes sociais, assim como aconteceu com o Ari, os tais clubes sociais de todo o estado de São Paulo, tem um clube social remanescente, que é um dos mais antigos, lá no Rio Grande do Sul, né, um dos mais antigos, o 28 de setembro aqui de Jundiaí. Se ele não for o segundo, ele deve ser no máximo o terceiro, né, que está vivo ainda, né, pulsante. Muitos acabaram, porque existe uma dificuldade mesmo da gente se manter num clube, numa sociedade. O ressurgimento, o refortalecimento do Ari se deu, inclusive, por conta desses jovens, dessas famílias, né, os que eram os garotos do passado, virem assumirem o clube. Seria muito bom que outros clubes também, a juventude, viesse para tomar, né, para pegar e levar em frente. Ei, mestre, o senhor falou uma coisa. Os clubes sociais, as escolas de samba e os terreiros, como um ponto de resistência. Sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que as unidades tradicionais de terreiro, elas são o último quilombo de resistência ainda da cultura, daquilo que a gente mais tem em relação com a África, né? África, Sem sombra de dúvida.
E como é que o senhor vê hoje as escolas de samba e os terreiros dentro do nosso movimento? Nosso movimento cultural, social, na parte da educação, política e econômica. Então, as escolas de samba, eu ponho um pontinho de interrogação de vez em quando, porque a gente vê muita coisa descaracterizada, né? A gente vê as velhas guardas sendo afastadas, sendo mal vistas, as comunidades dos bairros, deixa pra lá, veste de qualquer jeito, sei lá o quê, né? Mas ainda vejo, sim, um quilombismo dentro delas, vejo, sim, o quilombo, a grande essência do quilombo nos terreiros, né? Acho que ainda aquela coisa de se manter falando as línguas de origem, né? É fundamental, né? Eu vejo meu neto de 6 anos, minha neta de 5, fazendo algumas loas, eu falo, não é possível, né? Olha a gente voltando à África, né? Eu acho que é o retorno, e esse retorno é fundamental. Não, a gente não quer apartheid, a gente não... não, queremos o purismo, onde estão os nossos, não queremos os demais. Não, sejam bem-vindos também, porém, respeitem, né? Respeitem esse espaço, né? Vejam bem que história é essa. Você quer adotar esta língua? Adote, mas lembre-se que é uma adoção, né? Não é uma apropriação. Não é uma apropriação, tomar muito cuidado, porque é o que a gente sentiu muito nas escolas de samba. Exatamente. Né? É o que a gente sente em outras áreas. Então, eu não sou sectário, não sou, acho ótimo conviver, né? Mas que cada um saiba exatamente o que é seu e o que lhe foi dado, ou lhe foi emprestado, o que lhe foi cedido, né? É assim que eu vejo. Então, vamos lá. O senhor que é de uma geração que teve algumas dificuldades aos espaços de informação, às universidades, teve que batalhar muito para poder chegar a uma universidade. Na sua visão, qual a importância hoje da política de cotas? Então, eu entendo bem a seguinte forma. Nós, né, eu e todo mundo que está com essa cabelo branco, calvo, barba branca, nós, na maioria dos casos, fomos os primeiros da família a entrar numa universidade. Mas vocês não precisaram de cotas. Sim, mas nós sabemos o que nós passamos lá dentro. Nós sabemos o que nos foi obrigado a engolir. Então, eu não vejo a cota universitária como solução do problema individual, né? Por quê? Porque quem entra na universidade não vai necessariamente se formar, né? Não vai necessariamente se formar. Se formar, não vai necessariamente conseguir um excelente emprego porque tem o seu diploma universitário, vai ser um doutor e nada disso é solução pessoal. Eu só defendo as cotas porque a universidade precisa de nós lá dentro. Assim como precisa dos ciganos, assim que precisa dos homossexuais, assim que precisa, enfim, do índio. Por quê? Porque é importante que cada um fale em primeira pessoa e não filtre com o seu olhar eurocêntrico as questões primordiais para o entendimento. Isso é o que faz da Universidade Universal, né? O tabernáculo dos conhecimentos, como uma vez Milton Santos me falou, né? É isso, é o tabernáculo dos saberes. Sim, e por que os meus saberes ancestrais não são importantes, não são considerados saberes, são considerados, sei lá o quê?
né? Então é importante os meus, os dos indígenas, os dos ciganos, de todos aqueles que são rejeitados por uma sociedade que acha que a normalidade é ela e todos nós somos uma exceção. Não, nós não somos exceção, nós somos parte dessa sociedade. O resultado final depende também da nossa participação. E sem dizer, né, também, né, mestre, que pela questão dos 388 anos de escravidão, né, a contribuição da consolidação da sociedade brasileira, da economia brasileira, passou por aqui, passou, né? por nós, né? Porque e aí às vezes eu digo, até a gente se engana. Tem um samba que diz, moço, não esqueça que o negro também contribuiu com a riqueza do nosso Brasil, Mangueira, não? Uhum. Também o quê, companheiro? Durante esses 388 que você falou aí, só o nosso trabalho construiu essa riqueza. Né? Isso aqui era uma plantation. Né? Se plantava, a matriz plantava aqui para se enriquecer. Né? E quem produziu, quem trabalhou, quem plantou, quem colheu, quem moeu a cana, quem carregou a riqueza nas costas. Agora, depois de 88, trazer os imigrantes e achar que eles construíram a riqueza é brincadeira, né? A sacanagem. Mas a gente está aí para mostrar isso. E vamos juntos, vamos irmanar, vamos irmanar. E aí é que eu acho a importância, mestre, das cotas, porque com acesso às universidades, essa nossa história pode ser contada. Essa história pode ser contada. Os nossos adquirem uma certa tecnologia que não tinha para contar a história. Adquire uma tecnologia e mais. Tem que só para assim, eu já falei de Luiz Gama, né, que libertou na justiça mais de 500 escravizados. Né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em Teodoro Sampaio era engenheiro. Né? Se a gente pensar em Rebouças, era engenheiro, formado em Paris. Teodoro Sampaio também foi para a Europa. Né? Teodoro Sampaio é um dos criadores da Poli, que faz parte da Universidade de São Paulo. Mas a gente passa pela rua Teodoro Sampaio e nem imagina quem foi esse personagem. Né? Então tudo isso é importante. Pois então, mestre, e aí, só para dar uma pimentada nesse apagamento da história, né? Porque parece que quando a gente vai para a escola, nós só nos reconhecemos a partir da escravização, né? E aí nós aparecemos depois, em 1888, a partir de 1888, com a chamada... com a Lei Áurea, né, que foi a legalização da liberdade, que já, né? Mas aí começa, a nossa história deixa de começar a ser contada. Inclusive nós esquecemos que o Machado de Assis, ele é o fundador, né, da Academia Brasileira de Letras. E era negro. É verdade. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é casual, tá? Isso houve uma política de branqueamento, mas também de apagamento dessas histórias, né? Só para tentar entender, você falou uma coisa importante. A gente só é pensado a partir da escravidão, né? A gente, por exemplo, não sabe, muitos negros não sabem, e esse é o nosso papel. Por isso, eu gosto quando você me chama de griot, mas eu não sou um griot, na verdade, né? Mas um griot contaria para esses jovens, por exemplo, que os primeiros europeus a pisarem no continente africano o fizeram no século XV, né, 1400 e alguma coisa. Acontece que 300 anos antes, no Império do Mali, havia 3 universidades. Havia de Tombuctu, que era a Sankoré, havia de Djenne e havia de Goi. 3 universidades. Mas os europeus continuam dizendo que eles levaram civilização para o continente africano, que éramos todos selvagens.
e que eles podiam nos escravizar até com o apoio da religião, porque nós tínhamos a maldição de Canaã e essas coisas todas que vivem inventando para justificar a exploração do continente africano e dos africanos. Só que a gente vem aqui e a gente não foi só trabalhador braçal. A gente trouxe informações sobre agricultura, trouxe informações sobre arquitetura, sobre N ciências, né? Astronomia. Muitos dos escravizados dominavam essas artes, dominavam essas tecnologias. Tudo isso foi trazido para cá. E durante aqueles 380 e quase 400 anos, nós tivemos aqui produzindo e fazendo outras coisas, inclusive produzindo produtos intelectuais. Então, quando você fala em Machado, quando você fala em Maria Firmina, quando você fala N personagens intelectuais, Lima Barreto, enfim, você está falando de gente cujos antepassados vieram do continente africano, né? Nós temos um poderio, aquele livro maravilhoso do Carlos Machado, chamado Gênios da Humanidade, que mostra o domínio de personalidades negras nas ciências, grandes inventores, não é casual. É para poder fazer com que se entenda que nós não temos um cérebro menor, nós não temos um cérebro menos produtivo, muito pelo contrário, nós só não temos o espaço, só não temos as oportunidades, porque quando elas aparecem, as pessoas explodem, né? Como é o caso de todos esses personagens já falados aqui, e eu sugiro que as pessoas vão lá no Google e vão procurar nomes, porque tem grandes personagens que fizeram grandes coisas. Mestre, vamos falar um pouco mais, vamos chegar um pouco mais na nossa época. Como é que o senhor está vendo atualmente a posição do negro no cenário político? Pois é, essa é uma briga terrível. Primeiro, não é só a questão da posição do negro, primeiro é o próprio cenário político, né? Não adianta. Negros são uma excelente bandeira de campanha, mas na prática pouco se nos oferecem, né? Pouco espaço, poucas oportunidades nos são dadas, porque sempre vão dizer assim, mas eu lá no ano tal votei em não sei quem e foi mal. Nunca mais vou votar em negro, porque quando eu votei no fulano, ele não foi o que eu esperava. O que a gente ouve sempre na cara é, e o Celso Pitta? E o Celso Pitta. Só que a gente esquece que quando a gente vê um italiano que não fez um bom governo, ninguém diz nunca mais vou votar em italiano, nunca mais vou votar em libanês, nunca mais vou votar em japonês, sei lá. Não, sabe por quê? Primeiro, que quando a gente fala em Celso Pitta, a gente não fala no pior governo que já teve nessa cidade, né? Pior prefeito. A gente fala assim, num cara que teve uma série de problemas, mas a gente esquece que também foi um cara extremamente boicotado, inclusive por seus antigos parceiros, né? A gente, porque sempre fica achando que não, mas o negro não é competente. Aí a gente até aceita elogiar Obama, porque está distante, porque não tem influência na nossa realidade. Mandela. Mas o Mandela folclorizam. Não. Mas não foi um grande presidente, foi um grande personagem, foi um grande líder, né? E se fala até em santidade. Então, o que nós temos que entender? Né? Os nossos personagens, quando se dá uma oportunidade e não se tenta manipular, porque também quando nos dão oportunidade, nos querem tratar como se fôssemos fantoches. Aí não tem jeito, né? Ou nos boicotam, ou querem nos tratar como fantoches.
Então, não tem jeito. Recentemente eu ouvi falar, as pessoas falam mal de Emanuel Araújo, que criou o Museu Afro-Brasil, mas quando era secretário de Cultura falaram mal. O nosso querido Ismael Ivo está lá no Teatro Municipal, já tentaram falar mal dele. Enfim, nossas, sabe, grandes mulheres, a Heloísa Bairros, enfim, a Matilde Ribeiro, enfim, grandes personagens que poderiam sim, mas quando a gente vai para a política, não nos querem lá. Não nos querem nos deixar de lado, etc. Então, não voto mais em preto por causa do Pita ou por causa de quem quer que seja. Mas você não deixa de votar em pessoas de outras origens por conta de algum personagem que não tenha te agradado. Então, eu convoco a comunidade negra, eu convoco a comunidade de santo, né, para que entenda que quando for um político lá, quando tiver um político, se cobre dele. Como é que ficam as nossas questões? Né? A comunidade do axé, como é que ficam nossas questões? A gente vai ser massacrado novamente, nós vamos ter casas incendiadas, derrubadas, a gente vai ter traficante agindo em nome de igrejas evangélicas, invadindo os nossos terreiros, destruindo as nossas coisas, a gente vai ter o Estado, a justiça oficializando o preconceito contra os nossos. Tudo isso tem que ser pensado e, na hora das urnas, tem que ser questionado para aqueles que nós vamos votar. É assim que eu penso. Caramba, mestre! Que desabafo, hein? O senhor falou tudo, mas tudo aquilo que eu gostaria que eu gostaria de falar, porém, eu não tenho essa mesma educação, porque eu usaria outras palavras, outros adjetivos. Tá? Mas o senhor falou tudo. Mestre, infelizmente nosso tempo está se encerrando. Por mim, eu ficaria mais algumas horas com o senhor. Mas o senhor também tem outros compromissos. É verdade. Afinal de contas, nós estamos entrando no mês da consciência negra. Deixo aqui convite para outras oportunidades, tá? Para o senhor vir aqui, se o senhor tiver algum trabalho, alguma coisa que o senhor queira, enfim, divulgar, o espaço está aberto, a casa está aberta para o senhor, meu coração está aberto para o senhor, né? Quero agradecer muito a emoção que o senhor me causou no começo do programa, as lembranças que o senhor não imagina, as lembranças que o senhor me causou. E enfim, mestre, é isso, muito obrigado. Espero contar com o senhor muitas e muitas vezes. Olha, eu que agradeço o convite. Acho importante a gente ter espaço para se comunicar com o nosso povo e com todos, porque muita gente que não gosta de nós, não gosta por não conhecer, né? Tem um programa na Rádio USP chamado Diversidade em Ciência, que o slogan é ótimo, diz: discriminação é falta de conhecimento, né? É importante. De repente, quando nos conheces, nossa, mas como eles são gracinha. Como eles são bonitos. Eles são até inteligentes. Eles são até inteligentes, não é? Então, eu agradeço muito esse espaço, agradeço por ter me convidado. Claro, em outras oportunidades que me chamar, estarei de volta com o maior prazer, né? Falando aí para o nosso povo e para todo mundo que tenha disposição de nos ouvir. Muito obrigado, mestre. Gente, está aqui, mais uma vez, encerrando o nosso programa Ancestralidade, um olhar para a matriz africana. Um beijo a todos. Casa África Brasil, o mais novo conceito de arte, cultura e artigos religiosos em São Paulo. Produtos de altíssima qualidade com preços imbatíveis em até 12 vezes. Num amplo espaço de atendimento e profissionais treinados e especializados. Confeccionamos peças exclusivas para você e seu orixá. Tudo isso com estacionamento no local
Venha tomar um café com a gente.